tema da mensagem de hoje é o poder da esperança. Fala para quem está do seu lado: esperança é algo poderoso. Esperança é algo poderoso. Ressuscita casamentos, sonhos, ministérios. Faz alguém com pensamentos de morte voltar a ter projetos de futuro. Esperança faz alguém desanimado voltar a viver. A esperança tem um nome. A esperança, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança viva. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, a religião tentou matar a esperança. Na verdade, a religião matou a esperança. Porque a religião dos homens odeia tudo aquilo que não tem controle. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, os religiosos se reúnem de imediato, desesperados. Eles falam: a gente precisa parar essa revolução. A gente não vai ter mais controle se a gente não fizer nada. E a Bíblia fala que um dia a esperança foi crucificada, ela sangrou no madeiro. Mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ela ressuscitou. Tem um ditado popular que você já deve ter falado e ouvido várias vezes: a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança é a última que morre, mas há 2000 anos atrás ela morreu de fato. A Bíblia fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Jesus então caminha ao lado deles sem que eles percebam que é Jesus que está ali. E Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso. Ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando. Eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos. Porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar a geografia para acessar o poder de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia fala que aquele centurião fala que apenas uma ordem de Jesus era suficiente para que o servo fosse curado. De fato, mas ele precisou ir até Jesus para que Jesus ordenasse até o seu servo. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Então entende, o contexto da morte de Jesus é um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito. Ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você. Ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril. O problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com um balanço financeiro desfavorável. O problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está.
O problema não é se inimigos se levantam, o problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós nos dias atuais é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030, do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que essa projeção do OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se eu não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional. Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial, e ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. E eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome. Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro. E existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso, eu falei: o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são, o Sermão do Monte é: felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem. Tudo que ele faz prospera, mesmo em tempos de seca, suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo no tempo certo. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda algo, irmão, que o mundo está em busca. Se você crer em Jesus, você já encontrou. Eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus: você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim, tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim, tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito, porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. Casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém.
A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Estava esses dias conversando com alguém, eu não lembro quem era. Ele disse: pastor, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou: você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato, algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém. Mas, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando você alcança o sucesso que um dia você achou que te preencheria, você percebe que ele não mudou nada no teu vazio, isso gera uma angústia absurda. Tem gente que não consegue conviver. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só o transbordo porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem. Não, você se sente bem. Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de o favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que, se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa? Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé se não uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos no céu, já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã?
Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia.